Aleluia. Glória a Jesus. Boa noite a todos. Vocês estão bem? Vocês estão com expectativa? Aleluia. Aleluia. Você sabia que a expectativa é muito importante? A expectativa é muito importante. Deus trabalha com a sua expectativa. Deus trabalha com a sua expectativa. Eu tenho falado esses dias sobre renovar a mente para o sucesso. E eu quero continuar essa palavra, renovar a mente para o sucesso. Eu vou trabalhar algumas coisas com vocês. Eu vou bem devagar, porque eu quero que vocês compreendam o que eu estou falando. Ok? Eu quero que vocês entendam mesmo o que eu vou falar para vocês. Ok? E vou repetir o título: renovando a mente para o sucesso. O sucesso está na palavra de Deus. Homens de negócios que muitas vezes não são cristãos, eles têm tido sucesso usando princípios que estão na palavra de Deus. Então nós que estamos aqui na igreja, nós temos que conhecer esses princípios mais do que eles, mais do que o mundo. Nós temos que conhecer esses princípios muito bem. Aleluia. Abre aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo 2, para a gente começar. Mateus capítulo 3, versículo 2. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 3, 2 diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. O que significa isso? Arrepender-se, nesse sentido, significa mude a sua maneira de pensar. Mude a sua maneira de pensar. Por quê? Porque é chegado o reino dos céus. Eu estava lendo em um livro de Bill Johnson, uma frase que ele falou interessante é: a maioria dos cristãos se arrependeu bastante para ser perdoado, mas não o bastante para ver o reino de Deus. O que significa isso? Nós os cristãos aprendemos desde o início, na maioria das igrejas se ensina isso: você se arrepende e você é perdoado. Então nós chegamos até esse ponto e nós paramos. Mas existe muito mais. Existe muito mais. Existe muito mais. Eu sei que você ainda não está entendendo nada, está tentando entender do que ele está falando. Eu vou ajudar você hoje. Em João 8, 32, vamos olhar em João capítulo 8, versículo 32, o Evangelho de João. Vamos olhar ali, que diz algo. Esse ministério, o ministério Verbo da Vida, ele foi fundado, baseado nesse versículo. E nós devemos conhecê-lo de cor e salteado. E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. O que é a verdade? Quem falou a palavra de Deus? Você acertou. Então quer dizer, conhecereis a palavra de Deus, e a palavra de Deus te libertará. Agora eu quero mexer aqui nesse versículo numa parte aí. É sobre a palavra conhecereis. E conhecereis.
Esse tipo de conhecimento não é o conhecimento natural. Porque se fosse o conhecimento natural, todas as pessoas aqui estavam livres de todo e qualquer tipo de problema da vida. Ou passaria por eles sempre dando risada, mesmo quando eles chegassem. O que eu estou dizendo para vocês? Que existe o conhecimento que é, por exemplo, você está me ouvindo hoje, automaticamente chega um tipo de conhecimento para você. Você me ouve a primeira vez e você recebe um tipo de conhecimento, ok? Agora, não é desse tipo de conhecimento que a Bíblia está falando, é algo mais profundo, mas eu vou explicar ele para você hoje. Queridos, nós temos a nossa mente, ok? Nós temos a nossa mente, e com essa mente você me ouve hoje e consegue até pensar sobre o que eu estou falando. Com essa mente aí, você me ouve e consegue pensar sobre o que eu estou falando. Mas existe algo aí chamado subconsciente. Quem já ouviu sobre isso? Subconsciente. Todos nós temos o subconsciente, ok? Então, para chegar a algo nesse subconsciente, tem que passar por essa mente. Mas não é suficiente passar por essa mente uma vez só. Esse conhecimento é um conhecimento por revelação. Conhecimento por revelação. Por exemplo, eu não sei, eu vou perguntar para vocês, talvez possa ter opiniões diversas, mas quantos de vocês sabem aqui hoje que Deus quer prosperar você? Levanta a mão para mim saber. Levanta a mão, deixa eu dar uma olhada, calma, fica calma aí. Calma. Parece que todos, eu acho que todos, ou 95% acredita que Deus quer prosperar você, certo? Certo? Mas a maioria de vocês, não se ofenda comigo agora, a maioria de vocês só sabe na sua mente. Ei, pastor, que é isso que você está falando? Não estou aqui para confrontar você não, de jeito nenhum. Eu estou aqui para te ajudar e te levar num lugar onde você vai entender, aprender e você vai começar a desfrutar do que a Bíblia promete para você. A Bíblia, por exemplo, promete para todos nós, eu cito isso em cada mensagem minha, Isaías 1,19, que diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quantos já ouviram esse versículo? Todos vocês. Mas sabia que a maioria de vocês só conhece esse versículo na mente? Se você soubesse disso lá, mais embaixo, no seu subconsciente, você estaria desfrutando disso? Agora eu não quero ofender você. Todos nós aqui precisamos entender isso lá dentro. Todos nós. Existe uma forma de entendermos isso. Eu vou mostrar ela para você hoje. Vocês estão prontos para ir comigo nisso? Vamos embarcar nessa? Nós estamos mudando a nossa mentalidade. Nós estamos deixando o reino de Deus estabelecer a verdade dele dentro de nós. Eu tenho lido nesses dias o capítulo de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Capítulo 10 de 2 Coríntios 4. Eu tenho lido para vocês 4 versículos ali. E vou ler hoje de novo, novamente. Eu quero que vocês acompanhem. Veja que eu estou falando devagar, porque é necessário hoje falar devagar para você compreender. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofisma. Veja, eu não estou hoje aqui falando sobre batalha espiritual do tipo que nós costumávamos pensar, de lutarmos agora com o diabo, da maneira que a gente pensava. Isso é uma batalha, é uma luta, porque as armas da nossa milícia é uma luta. Ele diz que não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofisma. Sofisma só pode ser na mente, gente. Não tem outra forma de sofisma. Não existe outra forma de sofisma. Sofisma tem que ser na mente. Agora nós estamos lutando sobre algo, ou com algo. Estamos lutando com o quê? As armas da nossa milícia não são carnais,
mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós. Veja quem está anulando aqui. Quem está anulando aqui? Nós, sofismas. Próximo versículo. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, conhecimento da palavra dele, conhecimento de Deus, e levando cativo, veja, todo pensamento, nós estamos, cativo é preso, ok? Levando preso, cativo, todo pensamento, nós estamos levando ele preso, nossos pensamentos cativos, à obediência de Cristo. E quando nós olhamos isso, nós pensamos que isso está falando assim sobre a obediência de Cristo, então é não pecar. É uma parte disso, mas não é ao todo. A obediência de Cristo, próximo. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Nós estamos esses dias anulando sofismas. E nós vamos quebrar alguns sofismas, estamos quebrando, estamos trabalhando nisso. A vontade de Deus, vocês responderam aqui, a maioria de vocês, que sabe que é a vontade de Deus que você prospere. Eu não vou perguntar para você levantar a sua mão, mas provavelmente muitos de vocês estão enrolados financeiramente. Enrolados de alguma forma ou de outra. Não consegue sair dali, daquele limite. Nós todos temos um sistema de crença que foi estabelecido dentro de nós. Todos nós temos um sistema de crença. Todos nós. Esse sistema de crença foi construído através dos anos, desde criança. Então nós temos um sistema de crença. Agora, nós precisamos mudar, arrepender-vos, mudar o nosso sistema de crença para pensar o que a Bíblia diz para nós pensarmos. A Bíblia manda a gente pensar em algumas coisas. Então nós estamos trabalhando isso. Eu quero mostrar uma história para você e ela se parece com a nossa vida às vezes. Vamos lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. Se puder, coloca na Nova Versão Internacional. Vamos trabalhar nela, por favor. Só esse texto que nós vamos trabalhar nela, só para a gente compreender, porque o Antigo Testamento, ele fala umas palavras tão difíceis, tão estranhas, que às vezes a gente não compreende. E pegando uma Bíblia nessa versão linguagem de hoje, Nova Versão Internacional, a gente consegue compreender melhor. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. Presta atenção na história, ok? É importante ela, certo? O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pombo 5 peças de prata. Quer dizer, o negócio estava duro lá, estava ruim. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Socorro, majestade!" O rei respondeu: "Se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas?" Contudo, ele perguntou: "Qual é o problema?" Veja que o problema é grave. Onde ela estava? Ela respondeu: "Esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu." Olha o nível de pobreza e de fome que eles estavam em Samaria. "Vamos comer o seu filho hoje, amanhã comeremos o meu." Ela topou, beleza, tranquilo, vamos fazer isso aí, bom negócio. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quantos de vocês fariam o mesmo? Na verdade nem negociava, né? Mas a fome era tanta, o desespero. Quando
Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes, como estava sobre os muros. O povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo junto ao corpo. E ele disse: Deus me castigue com todo o rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Uma pausa aqui para me falar algo. A cidade está nessa situação que você prestou atenção aí, caótica, fome mesmo, fome zero. E acontece essa situação das mulheres combinar de cozinhar os filhos, ok? Agora, aqui eu leio o versículo que o rei faz uma promessa: o Senhor me castigue, que o Senhor me castigue se eu não pegar esse Eliseu aí. Quer dizer, a situação está ruim, e quem é o culpado? O profeta de Deus. A situação está caótica, e quem é o culpado? O homem de Deus. Por que o homem de Deus é o culpado? Isso acontece muitas vezes nos nossos dias. A igreja é culpada, o homem de Deus, o pastor da igreja é culpado, o irmão é culpado, e as pessoas saem culpando todos, né? Então isso acontece muito. Eliseu lhes disse, eu estou no 19. Eu acho que eu vou seguir ali, né? Porque ali ele está acompanhando direitinho, eu já bati o dedo aqui, já mudou tudo. Vamos ali. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para me cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Próximo. Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: esta desgraça vem do Senhor. Vem de quem? Do Senhor. Esta desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? O que acontece na maioria das vezes com as pessoas é que elas colocam a culpa em Deus dos problemas que acontecem com elas. Normalmente eles pensam: eu estou desempregado, é Deus. Eu não sei porquê, eu não sei o que ele fez comigo, eu não sei o que eu fiz para ele, na verdade. Às vezes não fala, mas o subconsciente pensa assim: que foi Deus, que é Deus que está causando o mal. Mas Deus não causa o mal. Mas ele está nervoso agora com Deus e com o homem de Deus. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? Próximo. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Agora veja, com toda a ira do rei e com todo o problema na cidade de Samaria, eu quero que você veja as palavras do profeta Eliseu. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O que ele está dizendo aqui? Que amanhã vai ter muita riqueza aqui. É isso que ele está dizendo. Fica tranquilo. Amanhã, essas mesmas horas, quer dizer, daqui 24 horas, vocês vão ver a riqueza que vai ter aqui em Samaria. Agora veja, queridos, não é muito fácil o que ele está dizendo, não. Porque eles estão com tanta fome que uma mulher chega a trocar com a outra para cozinhar o filho. Então eles estão numa miséria tão desgraçada. E agora ele diz assim: amanhã, a estas mesmas horas que vocês estão vendo, marcando, haverá riquezas aqui tão grande que se venderá uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Agora veja, no versículo seguinte, próximo. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Agora, me chama a atenção algumas coisas. A ira do rei e quem o rei está culpando. O rei está culpando quem?
O profeta é de Deus. O rei está culpando quem? Deus. Não é? A situação está ruim e o rei está culpando Deus, o homem de Deus. Então veja nessa história que não é Deus o problema e que não é o homem de Deus o problema. Deus e o homem de Deus é a solução desse problema. Por quê? Porque ele diz: amanhã a estas mesmas horas haverá riquezas sem fim. Aí vocês perguntam assim: pastor, eu estou entendendo aí, só que eu não estou entendendo onde você quer chegar. Você começou um assunto e agora está em outro. Não, eu estou no mesmo e você vai perceber. Ele diz que amanhã, essas mesmas horas, haverá riquezas sem fins. E o que acontece? Dentro de 24 horas, a palavra do profeta se cumpre. A palavra do profeta acontece. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas veja, o que leva um homem de Deus a falar uma palavra nesse nível e a economia de Samaria, da cidade de Samaria inteira, é mudada? Eu disse, eu não falei a economia de uma pessoa, eu não falei a economia de uma família, eu não falei a economia dos parentes, eu disse a economia de uma cidade inteira mudou com a palavra de um homem de Deus. Agora veja, queridos, que eu estou tentando mostrar para vocês. O que tinha nesse homem de Deus que leva ele a crer de tal forma, porque ali não mostra que Deus mandou ele falar isso. Ali não mostra que Deus cochichou no ouvido dele, ó, libera essa palavra. Não mostra. Se fosse assim, estaria escrito. Mas o homem de Deus é um homem que confia em Deus, confia na palavra de Deus, mas não somente isso, ele conhece a vontade de Deus. Apesar do rei estar acusando ele, estar acusando Deus, o profeta sabe que não é Deus o problema. E o profeta sabe que independentemente do que o rei está fazendo de errado, porque o rei é o líder da nação, certo? Certo? Vocês estão comigo? O rei é o líder da nação. Apesar de o rei estar bravo, querendo matar o homem de Deus, você leu comigo ali, ele está querendo matar, ele prometeu, eu vou acabar com a vida desse profeta. E mesmo assim, o homem de Deus se levanta com uma palavra e ele diz: vocês vão ver o que vai acontecer em 24 horas. O profeta sabe que Deus é misericordioso. O profeta sabe que Deus é bondoso. O profeta sabe qual é a vontade de Deus para as pessoas, independentemente do erro das pessoas. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Vocês estão aqui, gente? Eu não sei se vocês estão compreendendo as minhas palavras. Hoje eu estou tentando falar de uma maneira bem calma para você entender. Ele consegue dizer que vai acontecer dessa forma. Isso me leva, sabe para onde? Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Aleluia. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra. O que Deus está dizendo aqui? O que Ele está dizendo? Que o homem domine sobre as obras das minhas mãos, ou que o homem domine sobre a terra. Agora, como o homem deveria dominar sobre a terra, gente?
Passou um homem na terra, chamado Jesus, e mostrou para nós como era que deveria ser esse domínio. Ele está lá no meio da tempestade no mar, dormindo tranquilamente, mas os discípulos estão apavorados. E eles acordam Jesus e diz: mestre, o Senhor não se importa que vamos morrer? E Jesus se levanta, repreende os discípulos, mas ele diz: vento, acalma-te, mar, emudece. E o que acontece? A Bíblia diz que acontece uma grande bonança. Domine ele. Domine ele. Domine. Um homem chamado Pedro chega para Jesus e diz assim: mestre, eles estão aqui cobrando impostos, meu e seu. E Jesus disse: a gente não deveria pagar impostos, porque nós somos cidadãos daqui, mas não se preocupa, vai pescar. No primeiro peixe, domine sobre os peixes do mar. Domine sobre os peixes do mar. No primeiro peixe você vai encontrar uma moeda de prata, e você vai pegar aquela moeda da boca do peixe, e você vai pagar o meu imposto e o seu imposto. E o que acontece? Do jeito que Jesus disse. No primeiro milagre de Jesus, ele está num casamento, e aí falta o vinho. Tenha ele domínio. O que isso tem a ver com a renovação da mente? Tudo. Eu já vou te mostrar. Nós vamos fechar isso com chave de ouro. Eu vou te mostrar. Não é na mente, queridos. Não é aqui. É mais para dentro. É mais para dentro. Nós temos que entender e saber dessas coisas mais lá dentro. É dali onde vem a fé. A fé não é da cabeça. Porque muitas vezes você fala: eu ouvi na igreja, o Senhor disse que eu vou comer o melhor dessa terra. Eu tenho orado, pedido, e não tem vindo o melhor dessa terra. Não é aí, não. É um pouco mais dentro. É da onde a fé vem. Jesus, eles dizem: mestre, acabou o vinho. A mulher fala, a mãe dele: acabou o vinho. Ele diz para ela: mulher, não chegou a minha hora. Mas mesmo assim ele transforma a água em vinho. Por que ele faz isso, gente? A Bíblia disse sobre ele em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes assumiu a forma de servo, e tendo sido achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo. Jesus se esvaziou de toda a sua onipotência, onipresença, onipotência, se esvaziou da sua glória, se esvaziou da sua plenitude. Então ele não está operando como Deus. Quando ele multiplica pães e peixes, quando ele transforma água em vinho, quando ele fala para Pedro ir pescar e tem uma moeda lá, quando ele para os ventos, o mar e tudo, ele não está operando como Deus. Ele está operando como homem. Que tipo de homem é esse, gente? Que tipo de homem é esse, gente? Que tipo de homem é esse? É o tipo de homem que Deus criou no jardim do Éden para dominar sobre a terra. É o tipo de homem, é por isso que ele é chamado o segundo Adão. O primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão não falhou. Ele dominou como deveria ser. Ele fez como deveria. O primeiro Adão pecou, falhou e não dominou sobre a serpente, sobre Satanás. Mas o segundo Adão, quando Satanás veio contra ele, ele disse: está escrito, Satanás. O primeiro Adão falhou aonde tinha abundância. O segundo Adão reinou no deserto. Então ele está operando como homem, gente. É isso que eu quero te mostrar. Ele está operando como homem e mostrando como deveria ser. Qual é então o nosso problema? Qual é o nosso problema? Certa vez Jesus disse: se você pode crer,
eu vou usar a minha linguagem para dizer isso, para você entender melhor. Eduardo, se você puder crer, tudo será possível para você. Algumas coisas? Tudo. Mas é necessário o quê? Se você puder crer. Não é na cabeça, gente. É lá onde eu estava falando no começo. Pastor, eu estou começando a entender, pastor. Agora eu quero saber o seguinte: como é que eu faço para poder crer dessa forma? Como é que eu faço para poder crer dessa forma? Você está vendo que esse profeta chamado Eliseu, ele chega na cidade de Samaria, dá uma ordem e a economia muda. Ele está seguindo algo que ele sabe que Deus disse: domine o homem. Tudo nessa terra vai obedecer a você, se você puder crer. O sistema não deve dominar você, você deve dominar o sistema. Eu sei que eu estou falando de coisas grandes, mas é a Bíblia que fala de coisas grandes. Eu andei olhando para ela. Pastor, isso aí é demais, pastor. Tudo bem, mas eu posso mostrar a você como fazer isso. Josué 1:8. Josué 1:8. Todos nós, se nos submetermos a essa palavra, mudando a nossa maneira de pensar, mudando o nosso sistema de crença, nós vamos viver o melhor de Deus nessa terra. Aos poucos, porque você vai crescendo de glória em glória, você vai crescendo de vitória em vitória, você vai crescendo de bênção em bênção, e você vai avançando mais e mais, e você vai avançando mais e mais, e conquistando mais e mais. Como é isso, pastor? Então, Josué 1:8. Aleluia. Aleluia. Josué 1:8 diz assim: não cesses de... O que, gente? Não cesses de quê? Falar. O que? Não cesses de falar, é o versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Não cesses de quê? Não cesses de quê? Falar. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o quê? O seu caminho, e você será o quê? Farás prosperar o seu caminho e você será bem sucedido. Farás prosperar o seu caminho e você será bem sucedido. Farás prosperar o seu caminho e você será bem sucedido. Farás prosperar o seu caminho e você será bem sucedido. Agora você tem que fazer o quê? Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele. O que é meditar, pastor? Meditar é ficar repetindo para você mesmo em voz baixa. É repetir para você em voz baixa. E o que isso causa, gente? Repetir para você mesmo vai passando na sua mente, e você vai repetindo, e vai passando na sua mente. Se você ficar fazendo isso por muito tempo, vai afetar o seu subconsciente. E se afetar o seu subconsciente, bum, chegou lá. Eu vou falar com aquele lado lá. Você vai repetindo e a sua mente vai ouvindo. A sua mente vai registrando aquilo. A sua mente vai registrando. Você vai repetindo. A sua mente vai registrando. Você vai repetindo. Aí, bum, afeta o seu subconsciente. Então o sucesso aqui não é porque você está fazendo algo religioso. Eu vou ler a Bíblia porque se Deus me ver lendo a Bíblia, Ele vai me abençoar. Eu vou ler, Deus, eu estou lendo hoje, você está vendo? O Senhor está vendo que eu estou lendo? Não é sobre Deus ver você lendo a Bíblia e Ele falar, ponto para ele, anjo, ponto para ele. Não. É que quando você não cessa de falar esse livro da lei, antes você medita nele dia e noite. Meditar, olha, veja só, queridos, que eu vou falar para você agora. Olha, veja só isso.
Eu ouvi o David Robertson explicando isso, eu achei tremendo demais. Ele falou, é possível você meditar de dia e de noite? Como você vai fazer isso? Aí ele falou assim, ó, o que acontece é o seguinte, o que está querendo dizer é, por exemplo, eu tenho o Salmo 115, versículo 14, vamos ler, Salmo 115, 14, todos vocês conhecem talvez, mas nós vamos ler ele agora. Salmo 115, 14. Salmo 115, 14 diz, que o Senhor os multiplique a vocês e aos seus filhos. Põe ao meio da revista e atualizada agora. Essa daí é boa também. Todos viram que é sobre multiplicação. Mas olha aqui. O Senhor vos aumente bênção mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Aqui é Deus falando. Que o Senhor vos aumente mais e mais bênçãos sobre vós e sobre vossos filhos. Agora veja, queridos, imagina você pegando esse versículo que diz sobre você ser aumentado bênção mais e mais, e sobre seus filhos também, e você começar a pensar nisso aqui, começar a falar ele para você. O Senhor me aumentará cada vez mais, a mim e aos meus filhos. Ou então o Senhor me multiplicará cada vez mais, a mim e aos meus filhos. E no começo você começa a falar isso, e você nem crê nisso, você nem entende esse versículo. Você começa a falar para você, para sua mente, o Senhor me aumente cada vez mais, o Senhor me multiplique cada vez mais, a mim e aos meus filhos. E você está falando isso e nem a sua mente registrou, nem você está crendo, mas você continua. O Senhor me aumentará cada vez mais, a mim e aos meus filhos. O Senhor vai me aumentar cada vez mais, a mim e aos meus filhos. O Senhor vai me aumentar. Talvez você não seja casado, você pode dizer, o Senhor me aumentará cada vez mais, a mim. E você pode falar, a minha mãe, aos meus filhos, ao meu irmão. Você pode falar o que você quiser, mas o Senhor você diga, o Senhor me aumentará cada vez mais. Chega um ponto onde começa a registrar isso no seu subconsciente. E quando isso registra no seu subconsciente e você fala, bum, acontece. Então o que aconteceu com Jesus? O que aconteceu com o profeta Eliseu? Eles tinham aquilo estabelecido dentro deles. Eles não tinham dúvida. Ao ponto, veja Eliseu dizendo. O homem disse assim, essa palavra sua não tem como ela se cumprir, nem se Deus rasgar os céus. O homem falou, não, se Deus rasgar os céus, não tem como cumprir a sua palavra. Por quê? Porque ele falou algo muito grande, gente. Peraí, gente, ele falou algo muito grande. Só que o profeta acreditava tanto, ele não tinha dúvida nenhuma daquilo que ele disse assim, ó, isso vai se cumprir, você vai ver, só que você não vai provar disso. Isso vai se cumprir, você vai ver, mas você não vai provar disso. Quem entra em cena a partir daí? Quando o profeta fala aquilo? Quem entra em cena para cumprir aquela palavra? Olha só, veja, você crê, você fala e Deus age. De novo, você crê, você fala e Deus age. Esse processo, eu não sei se você sabe, esse processo de você falar para você crer é bíblico. Josué 1:8 diz, você fala, você fala, você fala, e aí você começa a crer. Só que aí depois que você crê, você fala, e aí acontece. Então, você confessa para crer, e quando você está crendo, você confessa para acontecer. De novo, você confessa até você crer. E quando você começa a crer, você confessa e acontece. Jesus falou sobre isso também. Jesus não só viveu isso. Ele disse em Marcos 11:23. Marcos 11:23. Eles estavam admirados. Jesus tinha falado algo para a figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. Ele falou para uma figueira. E os discípulos ficaram admirados. Veja que ele não fez aquilo porque ele era Deus. Não, porque ele passa a ensinar os discípulos como fazer. Se ele amaldiçoou a figueira, ele falou com a figueira, amaldiçoando ela, e ela começa a morrer a partir do momento que Jesus falou. Ele fala, a figueira começa a morrer. Veja em Marcos capítulo 11, versículo 12, só para todos entenderem. Marcos 11, versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Próximo. E vindo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Próximo.
Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Agora põe no versículo 20. E passando eles pela manhã, eles já passaram, estão voltando. Passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Próximo. Então Pedro, lembrando-se, porque foi no dia anterior, falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou se secou. Olha o que Jesus responde. Versículo 22. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus. A tradução mais parecida com o original é: tenham a fé igual à fé de Deus. Como é essa fé igual a de Deus? Em Gênesis, Deus disse: haja luz e houve luz. Essa é a fé de Deus. Próximo. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Qualquer que disser a este monte, ele está olhando para um monte, e ele aponta e diz: qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar. E essa pessoa, se ela não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser acontecerá. Veja só, tem alguns pontos aqui. Não é só dizer. Não é só dizer. Ele diz: qualquer pessoa pode dizer, mas essa pessoa tem que crer no seu. Crer na onde? No seu coração, não na cabeça. Ok? Lembra o que eu estou falando? Subconsciente, mais embaixo. Cabeça, mente. Qualquer que disser e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que acontecerá, aquilo que diz, tem que crer que acontecerá o que diz. Não é suficiente dizer, tem que crer. Agora, como você chega a crer, querido e querida? Como você chega a crer? Você só pode crer por meio da palavra. Porque Romanos 10:17 diz que a fé vem por meio de ouvir a palavra de Deus. A fé não vem de outra forma. Não tem como você crer de outra forma. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Só que Josué nos mostra e nos ensina como é que vem essa fé. Você medita na palavra, você põe a palavra dentro de você, você fala e não cessa de falar essa palavra. Não dá para você falar o livro todo, gente. Em Lucas capítulo 8, versículo 11, a Bíblia diz que a semente é a palavra de Deus. Agora, toda a palavra de Deus é a semente, mas você não vai falar o livro todo. Então o que você faz? Você pega uma semente, como por exemplo a que eu te dei hoje: o Senhor me aumentará cada vez mais, a mim, a minha família. O Senhor me aumentará cada vez mais, a mim e a minha família. O Senhor me aumentará cada vez mais, a mim e a minha família. Você está fazendo o quê? Plantando sementes. Você não vai decorar o livro todo. Você fala até que aquela semente, ela começa a descer naquele lugar onde precisa descer. E numa hora dessas, querido, numa hora dessas, você fala e já está no seu coração. Qualquer que disser e não duvidar no seu coração, você fala e já está no seu coração. Mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. De repente, se está no seu coração, você fala: o Senhor me aumentará cada vez mais. Bum! Uma explosão no reino natural. Bum! Uma explosão no reino espiritual. E bum! Você começa a crescer e a prosperar. Você tem que lembrar que Deus falou com os judeus em Josué capítulo 1. E Jesus era o quê? Jesus era o quê? Vocês têm medo de dizer que Jesus era um judeu, mas ele era judeu do mesmo jeito. Eu vou dar outra chance para vocês. O profeta Eliseu era o quê? O profeta Eliseu era o quê? Tá, um israelita, vamos dizer assim. Pastor, ele é de outra tribo. Você sabe que depois de um tempo eles passaram a chamar todos os israelitas de judeus? Porque a tribo de Judá prevaleceu sobre as outras, então eles chamaram todos de judeu. Então não tenha medo. Jesus era um judeu e o profeta era um judeu. Ok? E como foi ensinado para um judeu repetir aquela palavra, você sabe disso que eles decoram o Pentateuco, até os 12 anos ele já sabe de cor.
Todos eles. Como ele sabe de cor? Decoreba. Hoje nós estávamos falando em casa sobre matemática, né? É tudo decoreba. Você sabe a tabuada? Quem sabe a tabuada? Você sabe a tabuada? Quem sabe a tabuada? Como você sabe a tabuada? Deixa eu dizer isso para você. Deixa eu dizer isso. É importante. Eu sei a tabuada. Eu sei a tabuada. Pergunta um para mim aí. Eu sei todos. Agora, como eu sei? Como eu sei? Veja que é uma coisa simples para explicar uma coisa espiritual. Como eu sei a tabuada? Eu decorei. Mas essa questão de decorar, ela está no meu subconsciente. Já está lá. Eu disse porque assim, se me dá um tempinho, eu respondo todas. Eu falei para ele, se me der um tempinho, eu respondo todas. Eu calculo, rapidinho. E respondo todas as tabuadas. Todo que você imaginar. Agora veja, sobre subconsciente para você entender melhor. O que fica cravado no seu subconsciente agora você vai entender. Quem anda de bicicleta aqui? Quem anda? E quem já faz mais de 5 anos que não anda de bicicleta? Aí, ó, tem umas aí. Mais de 5 anos que não anda de bicicleta. Vocês já andavam, certo? Vocês andavam, certo? Se você sentar na bicicleta, você acha que consegue andar ou não? Sim ou não? Sim. Consegue? Por que consegue? Porque está gravado no seu subconsciente como faz. Você não pensa para pedalar. Não, agora tem que pedalar assim. Quem dirige? Eu antes de dirigir eu ficava pensando, como é que eu vou fazer esse negócio? Você tem que dirigir aqui, colocar a marcha, pisar aqui. Aí tem 3 pedais, dependendo do carro, né? 3 pedais e a gente tem que trocar a marcha. E no tempo certo tem que colocar. Meu Deus do céu, antes de dirigir eu ficava pensando, meu Deus, como eu vou dar conta disso? Agora eu dirijo que eu não estou nem pensando mais. Não é assim quem dirige? Não é? Eu não estou pensando mais sobre aquilo. Não, eu estou até conversando. Não, então nós vamos lá sim amanhã e tal. Claro que nós vamos sim. E estou na embreagem aqui. E muito legal e tal. Não é, Juninho, assim? Não é? Você já põe a marcha e vai conversando. Não, é isso aí. Claro, estamos chegando na igreja já. Que hora que é? Não, deixa eu olhar no celular. Tem gente que até olha no celular, não é? Manda mensagem ainda. Como é que dirige? Manda mensagem, passa a marcha, olha no espelho, olha no retrovisor, buzina e ainda... Meu Deus do céu. Como é que faz tudo isso? Está gravado no seu subconsciente, gente. Agora, por que está gravado no seu subconsciente? Repetição. Veja, repetição. Você já faz sem pensar. Não, você não pensa mais. Isso está gravado no subconsciente. Entenderam agora? Entenderam? É tudo. Pastor, agora eu entendi tudo. Você falou da bicicleta e do dirigir. Agora eu entendi, pastor. Você estava dando umas voltas que eu não estava entendendo nada. Isso. Eu queria fazer você entender. Subconsciente é isso. Quando essa palavra estiver lá, nesse lugar, onde já está no automático, lá dentro de você, bum, é a hora de acontecer. Jesus tinha isso dentro dele. Ele sabia que Deus disse, haja luz e houve luz. Então Jesus disse, vai pescar, porque vai ter uma moeda lá dentro. O profeta sabia, Deus disse, haja luminares e houve luminares. Então o profeta disse, amanhã, dentro de 24 horas, haverá riquezas sem fins aqui. Riqueza sem fim, querido e querida. Riqueza sem fim. Como o profeta sabia disso? Como ele sabia disso? Estava lá dentro dele. É onde a fé está. Então todos nós podemos viver isso, queridos. Deixa eu te falar mais coisas para te ajudar. Eu estava lá naquela casa, morando naquela casa. Uma casa pequenininha, com desemprego, com uma situação terrível. E eu comecei a ouvir mensagens desse tipo aqui que eu estou te falando, vez após vez. E eu estava ouvindo, eu sabia, eu tinha entendido o seguinte: eu tenho que colocar essa mensagem aí para dentro de mim. Não é suficiente eu ouvir e entender na mente, ok? Tem mensagem que você conhece na mente. Quando você ouve ela demais, ela vai atingir o seu subconsciente. Tudo que você escuta demais atinge o seu subconsciente. Por exemplo, deixa eu dizer isso para você. Eu estou ajudando alguém aqui hoje? Pornografia. Não se assuste agora. Mas você começa a assistir pornografia, porque tudo que os seus olhos ficam vendo, e tudo que os seus ouvidos ficam ouvindo, tudo que você fala, atinge lá naquele lugar. Lembra aquele lugar? Lembra? O centro da mensagem de hoje? Aquele lugar. Então, você fica assistindo pornografia, assistindo. Claro que vocês não fazem isso. Claro. Só estou dando exemplo, vocês entendem, né? Só estou dando exemplo.
Vocês não assistem. E nem deve assistir. Um cristão não deve assistir pornografia, pelo amor de Deus. Mas veja, a pessoa vai lá, a pessoa que não está aqui vai lá assistindo isso. E ela vai assistindo isso. Ela está atingindo o subconsciente dela. Como? Não é da primeira vez. Não é da primeira vez. Ela vai assistindo. Ela vai assistindo. Ela vai assistindo. Chega um ponto onde ela está dominada por aquilo. Ela não quer fazer algumas coisas. Mas ela faz. Ela não quer fazer. Mas ela faz. Chega ao ponto de começar a matar pessoas por causa daquela compulsão de fazer aquela coisa. Sabe? Sabe? Se você foi dominado por aquele sentimento. Como você fez isso? Você trabalhou vez após vez. Repetição. Repetindo. Chega um ponto que você fala: ai meu Deus, eu fiz de novo. Eu não deveria ter feito isso. Por que eu fiz isso? Você está dominado. Agora como? O diabo? Não. O seu subconsciente recebeu aquela informação de tal forma que agora você é dominado por aquilo. É a mesma coisa, queridos. É a mesma coisa. Agora, as pessoas às vezes ficam bravas que tem que ouvir mensagem. Ouvir mensagem vai mudar o seu entendimento para o entendimento da palavra de Deus. Mudando o seu entendimento para o entendimento da palavra de Deus, você vai começar a viver as coisas que tem aqui. Tem muitas pessoas que têm dificuldade, por exemplo, com o negócio de finanças na igreja. Deus promete te prosperar. Sim. Mais do que isso. No Salmo 35, versículo 27. Salmo 35, 27. Salmo 35, 27. Está assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, ou digam continuamente: glorificado seja o Senhor, que se compraz, ou que se alegra, que tem prazer na prosperidade do seu servo. Então Deus tem prazer, alegria. Prazer vai além ainda, né? Na prosperidade dos servos dele. Agora, você não sabe disso daí ainda no seu subconsciente. Mas como você faz para saber disso? Digam sempre. Olha lá, está escrito lá, ó, digam sempre. Ele já mostra como. Cantem de alegria, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre. Outra tradução diz: digam continuamente. Repitam para você mesmo. Repita o quê? Glorificado seja o Senhor, que ama a minha prosperidade. Quando você começar a repetir isso para você igual ele está mandando, e veja que não sou eu, é ele, repetindo para você: glorificado seja o Senhor, que ama a minha prosperidade. Pastor, isso é loucura. Não, a Bíblia que manda, gente, vamos seguir. Se Deus falar assim: plante bananeira porque você vai prosperar, plante bananeira que vai prosperar. Só que ele não está dizendo para plantar bananeira, ele está dizendo para repetir. Vocês entenderam? Queria tanto prosperar. Digam sempre. Digam sempre. Digam sempre. Digam sempre. Digam sempre. Recentemente eu falei sobre Provérbios 18, 22, Gênesis 2, 18. Gênesis 2, 18 diz assim: o que acha uma esposa? Não é bom que o homem fique só. Às vezes eu misturo, né? Acontece. Mas está lá no meu subconsciente. Calma aí que eu vou só pensar um pouco. Gênesis 2, 18. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea. Provérbios 18, 22. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a boa vontade do Senhor. O que eu fazia naquela época? Eu ficava falando esses versículos para mim. O Senhor disse, ainda repetia para ele, o Senhor que disse: o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a boa vontade do Senhor. O Senhor é que diz que não é bom eu ficar sozinho. Eu repetia para Deus. Eu tinha que crer naquilo, é a única forma de eu crer, eu repetir para Ele. Porque eu estava na verdade repetindo não para Ele, eu estava repetindo para mim. Porque quem precisava crer era eu, não Ele. Quem precisa crer é você, não Deus. Deus já crê e já quer. Deus já crê e já quer. Agora você repita para você mesmo: o Senhor não quer que eu fique sozinho. Então, o Senhor não quer que eu fique sozinho. Graças a Deus porque o Senhor. Se você ficar repetindo isso para você por tempo suficiente, vai atingir o seu subconsciente. Atingindo o seu subconsciente, vai aparecer na sua porta alguém de repente. O Renato sabe disso na prática. Ele sabe disso.
Ele sabe disso. Já chegou. Já chegou para ele. Então eu dizia para mim: qualquer coisa na palavra que você quiser, se você puder crer, você vai ter. Josué 1:8 diz sobre ter sucesso, obter sucesso. Como? Repetindo, repetindo, repetindo. Digam sempre, digam sempre, digam sempre, digam continuamente, até você crer. Uma hora dessas vira um hábito, e crer se torna mais fácil. Eu não consigo crer, pastor, igual fulano de tal, fulano de tal. Só existe um caminho para crer. Só existe um caminho para crer. Então eu ficava ouvindo aquelas mensagens iguais às que eu estou pregando para você, e aquilo começou a entrar dentro de mim. Começou a entrar, e aquilo começou a me mudar. E ainda está me mudando, e ainda vai mudar muito mais. Queridos, eu vou dizer algo para vocês. Eu não sei se você se empolga, mas você pode ter isso também. Eu vou enriquecer. Na igreja você está falando isso? Eu vou falar isso na onde, meu querido? Foi Deus que criou o jardim do Éden, cheio de coisas, cheio de ouro, cheio de animais, cheio do melhor. Foi Deus que criou aquilo. Aqueles cachos de uva que era carregado por 2 pessoas, foi Deus que criou aquilo. Eu vou dizer isso na onde, meu querido? É Deus que quer que eu prospere. Ele tem prazer, alegria na minha prosperidade. Você quer que eu diga isso aonde, meu querido? Eu vou ter sucesso no que eu fizer. Eu vou ter sucesso na minha vida. Eu vou ter sucesso em tudo que eu colocar a minha mão. É Deus que diz isso, meu querido, minha querida. Tudo que você colocar a sua mão vai prosperar. Tudo que você fizer vai ser bem sucedido. A Bíblia diz que o Senhor abrirá o seu bom tesouro. Não, Ele tem um tesouro melhor do que o que você conhece. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à sua terra no devido tempo, e para abençoar as obras das suas mãos, e você estará por cima e não embaixo. Ei, esses dias Deus me despertou para essas coisas. Esses dias Deus acendeu isso dentro de mim. Volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Sim, Senhor, estou voltando. O Senhor me aumentará cada vez mais a mim e aos meus filhos. O Senhor me aumentará cada vez mais a mim e aos meus filhos. O Senhor me aumentará cada vez mais a mim e aos meus filhos. Não é sobre onde você está, é sobre o que você confessa. E isso vai te levar no lugar onde você está confessando. Não, Senhor, veja, por que eu usei a cidade de Samaria, a história daquele povo? Porque aquele povo, eles acusavam Deus, eles diziam que o problema era Deus, eles diziam que o problema era o profeta de Deus. O profeta de Deus, com misericórdia do povo, ele deu uma palavra só, e uma palavra mudou a circunstância dele. Uma palavra vinda de Deus muda a sua circunstância. Deus não é o seu problema. Deus não está fechando as portas para você. Deus não está segurando nada de você. E Deus nem está com raiva da sua ignorância. Não, Ele não está com raiva da sua ignorância. Ele quer que você entenda a palavra para mudar a sua maneira de pensar. E mudando a sua maneira de pensar, vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. Quando você fica ouvindo demais um tipo de mensagem como essa, automaticamente, que é o que David Roberts ensinou. Por exemplo, pensa comigo, eu ficava ouvindo 7 mensagens de Bill Winston. Eu ficava ouvindo. E ele falava sempre nessas coisas. E eu ficava ouvindo aquelas mensagens. Ficava ouvindo. Quando eu parava de ouvir, veja isso. Quando eu parava de ouvir, sem querer, a minha mente ficava pensando naquilo que eu tinha ouvido. Esse é o processo de meditação. Como se dá o processo de meditação? Você escuta tanto uma coisa, você repete tanto uma coisa, e aí você, por exemplo, eu lembro uma vez que eu estava no ônibus. Eu estava ouvindo muito essas mensagens de Bill Winston, Bob Harris e Creflo Dollar. Ouvia muito. Desde o que eu vou contar para vocês, ouvia muito. Aí um dia eu estava no ônibus, fazendo serviço. Eu trabalhava num certo lugar, estava no ônibus porque eu ia fazer um serviço. E aí eu estava lá no ônibus, e aí aquilo veio a mim. A palavra do Senhor veio sobre mim. E Ele começou a me perguntar. Por quê? Aquilo era resultado da meditação. Deus queria me levar para o processo da meditação, mesmo quando eu não estava ouvindo a pregação. Eu tinha ouvido tanto aquilo que eu não conseguia pensar em outra coisa. Eu só conseguia pensar naquilo. E Deus começou a falar assim: você sabia que a bênção que está sobre a minha igreja é maior do que a bênção que estava sobre Jacó?
Tipo assim, do nada veio essa frase, gente. Do nada. Só que eu estava ouvindo mensagens que falavam de Jacó e do sucesso dele. E aí ele me faz uma pergunta aparentemente aleatória. Tipo assim, você sabia que a bênção que está sobre a igreja hoje é maior do que a bênção que estava sobre Jacó? E eu estou aqui pensando, não tinha motivo para pensar. Deus me levando para um processo de meditação. Eu falei, ah é? Ele disse, é. Ele disse, mas você sabe que ela funcionava mais para Jacó? Deus falando comigo, passo a passo, porque Deus vai falando com você assim, ok? Fica em silêncio, continua ouvindo ele quando ele estiver falando. Responda quando ele perguntar e ele vai continuar falando, ok? Então eu respondi, mas é? Ele disse sim. E você sabe que ela funcionava mais para Jacó do que tem funcionado para a igreja? Eu disse, como? Ele disse, tudo num pensamento, gente. Eu não escutava uma voz, não era uma voz falando aqui comigo, não. Era tudo lá dentro, assim, bem sutil. Sabe aquela... Parece que é só você pensando. Tem ninguém mais ali, só você. O processo da meditação é isso. Ela funcionava mais para Jacó do que funciona para a igreja. O que Deus estava falando comigo nesse dia? Eu vou te levar lá, calma aí, você vai entender. Ele estava me tirando da casa onde eu morava. Só que ele precisava me convencer. É assim que Deus faz. Ele tem que te convencer. É hora de sair daí. E ele começou a me falar. Funcionava mais para Jacó do que tem funcionado para a igreja. Aí ele perguntou para mim, você sabe por quê? Eu disse não. Ele falou, porque Jacó acreditava mais do que a igreja acredita. E eu vou te mostrar. Ele começou a me mostrar. Ele disse, eu vou te dar 3 motivos, 3 razões para te provar que Jacó acreditava na bênção. Primeiro motivo, você lembra que ele trocou com o irmão dele o direito de primogenitura? Ele trocou com o Esaú o direito de ser primogênito. E ser primogênito tinha uma bênção especial. Que é tanto que Esaú ficou irado querendo matar ele por causa dele ter sido abençoado no lugar de Esaú. Então ele disse, esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, você se lembra que ele estava lutando com um anjo? Eu falei, me lembro. Eu estou no ônibus. E pensando, sozinho, com os meus botões. Ele falou, você se lembra que ele lutou com um anjo? Eu falei, me lembro. Ele disse, o anjo disse, eu preciso ir embora, vai amanhecer. O que Jacó falou para o anjo? Ele disse para o anjo, eu sabia, porque eu estava escutando as mensagens. Então eu estava meditando, sem querer meditar. Eu estava meditando, sem querer. Por quê? Porque você ouve tanto, não tem jeito. Deus vai te levar para meditar. Então ele disse assim, ele lutou com um anjo. E aí ele pediu o quê? Eu só vou deixar você ir embora se você me abençoar. Então é a segunda vez, certo? Lutou pela bênção. Enganou o irmão pela bênção, né, na verdade. Lutou com um anjo. E depois ele está enganando o pai dele para ter o quê? Para ter o quê? Aí você podia ficar com raiva. Mas ele enganou o pai dele. Mas ele enganou o pai dele, eu não estou querendo justificar isso, mas por um motivo. Ele sabia que aquele negócio de bênção funcionava. Ele sabia que aquele negócio de bênção funcionava. Aí Deus me disse assim, então eu vou te mostrar no Novo Testamento razões e motivos que diz que você é abençoado. Eu falei, vamos lá. Ele disse assim, Efésios 1:3. O que diz Efésios 1:3? Efésios 1:3 diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, ou que nos abençoou, com todo tipo, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quer dizer, aqui está dizendo que Ele nos abençoou. Ele falou, vou te mostrar outro. Eu vou te mostrar outro. Ele disse assim, Gálatas 3:13, diz o quê? Gálatas 3:13, 14 na verdade, 3:14, diz assim, 3:14. Vou ler o 13 e o 14, vamos lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito que é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Para que a bênção de Abraão chegasse aos quê? O que vocês leram ali? Gentios. Somos nós. Ou éramos nós. Aí ele me disse assim, eu não lembro o versículo agora, mas eu vou falar para você e você vai lembrar. Em Hebreus diz que a bênção que está sobre a igreja é superior à bênção do povo de Israel. Ela diz assim, nós estamos fundamentados numa aliança que é superior
a aliança deles. E isso está firmado em maiores promessas. Quer dizer, Jacó era bem sucedido, José era bem sucedido, Abraão era bem sucedido, Isaac era bem sucedido, o povo de Israel era bem sucedido, mas nós estamos numa aliança superior, baseado em maiores promessas do que eles. Então Deus me convenceu. Aí ele disse para mim assim: você pensa que eu estou retendo o emprego de você? Ele diz: você sabe o que diz a minha palavra em Romanos 8,32? Vou finalizar aqui, ok? Para nós encerrarmos. Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as outras coisas? Aí você diz assim: eu não entendi nada. Ele diz assim, ó: Deus não poupou Jesus quando nós éramos todos pecadores. Você acha que agora que você está servindo Ele, Ele vai impedir de você receber qualquer outra coisa? Pelo contrário, Ele vai te dar tudo o mais que existe. Eu pensei: acabou, estou saindo, nós vamos mudar daqui. Eu ganhava 700 e poucos reais, saí para pagar 400 reais de aluguel. 700 e poucos reais, eu não conseguia suprir as necessidades de casa com 700 e poucos reais. Eu não conseguia pedir pizza de final de semana com 700 e poucos reais. Mas quando apareceu a oportunidade de eu ir morar numa casa e pagar 400 reais, eu não sei o que aconteceu, mas começou a sobrar. O que eu não consigo entender. Hoje, eu voltando lá no passado, penso: o que aconteceu, Sara? O que aconteceu, Guga? O que aconteceu, Viviane? O que aconteceu que a gente começou a comer pizza de final de semana? Era um sonho, sabe, comer pizza de final de semana. Eu lembro de uma promoção que tinha numa padaria. Sabe que pizza de padaria não é igual pizza de pizzaria, mas eu estava doido para comer uma pizza. Era 11 reais naquela época, eu nem lembro. Eu cheguei lá naquela pizzaria, na padaria, lá no Parque Anhanguera, e eu pedi aquela pizza e fui para casa. Nós abrimos aquela pizza e ela tinha um monte de massa de tomate. Não era pizza igual de pizzaria, mas a gente estava feliz que estava comendo pizza. Ai, meu Deus do céu, estamos comendo uma pizza. Mas acabou. Isso acabou. Eu não como mais essa pizza. Eu não compro mais a pizza da padaria. Eu compro a pizza da pizzaria. E naquela época eu não tinha carro. Não, eu não tinha carro. Não, eu não tinha carro. Mas eu estava dizendo que meu carro estava chegando. Eu estava dizendo que meu carro estava chegando. Eu pregava para a torta e a direita: meu carro está chegando. Não, você não está acreditando em mim. Você vai ver meu carro. Eu estou dizendo para você: meu carro está vindo aí. Eu estou dizendo para você. O Newton lembra disso. Eu falava, ele lembra disso. Ele é minha testemunha também. O meu carro está chegando. Que carro, pastor? Não. Meu carro. É a minha mente que tentava dizer: que carro, rapaz? Que carro? Mas o meu subconsciente tinha recebido uma informação. Bum, aconteceu, agora já era, ninguém segura mais. Querido e querida, quando chega no seu subconsciente, ninguém segura mais. Não adianta vir homem dizer: nem que o céu se abrir, nem que Deus fizer cair chuva do céu, a sua palavra não vai acontecer. Aí você pode se virar e dizer assim: você não sabe o que está falando, prepare-se, porque você vai ver com seus próprios olhos. Você vai ver com seus próprios olhos, está prestes a acontecer. Eu comecei a dizer: você vai ver, eu vou voar, eu vou subir naquele avião. Eu não tinha entrado no aeroporto ainda, mas eu estava dizendo: eu estou quase lá, eu estou chegando lá, eu vou voar naquele avião. Você vai ver, e você vai ver, e eu vou pregar nas igrejas. Eles vão começar a me chamar. Que chamar? Você não tem oportunidade para pregar nem na sua própria igreja. Não, você vai ver, eu vou pregar nos lugares. Eles vão me convidar para pregar nos lugares. Eu vou voar naquele avião. Eu já me vejo naquele avião, eu vou subir naquele avião. E sabe o que aconteceu? Eu subi uma vez, eu subi 2 vezes, eu subi 3 vezes, eu subi 4, e eu já perdi a conta de quantas vezes eu subi naquele avião. E eu não vou parar mais de subir nos aviões. E eu estou subindo. Eu já fiz voo internacional, e eu vou continuar fazendo voos internacionais. E eu estou indo lá. Eu vou pregar em muitas igrejas. Eu vou pregar igreja para 100 pessoas, 50 mil pessoas, 10 mil pessoas. Eu vou pregar em grandes cruzadas e grandes conferências. Eu vou pregar em grandes lugares, porque Deus está comigo. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa será uma das maiores igrejas desse bairro.
E essa será uma das melhores igrejas desse bairro. Pessoas estão vindo de todos os lados. Pessoas estão vindo de todo canto. Eles estão se preparando para vir aqui. Eles vão se membrar aqui conosco. Eles vão ficar aqui conosco. E olha, deixa eu te dizer, você vai financiar esse negócio. Eu vou financiar esse negócio. Nós vamos financiar esse negócio. Prepare-se para ter o seu primeiro carro. Diga, eu vou ter o meu primeiro carro e ele está vindo, ele está a caminho. Diga que você vai ter as melhores coisas. Diga que você vai comer o melhor dessa terra. Diga que você está quase lá. Você está indo para lá. Você está se entrando naquele avião. Você vai voar. Você vai fazer voos nacionais, voos internacionais. Você precisa acreditar nisso. Mas você precisa dizer até que isso aconteça. Você precisa dizer até que isso aconteça. Você não pode parar de dizer isso. Ei, você tem ficado muito quieto esses dias. Você tem ficado muito quieto esses dias. Eu estava dizendo com a minha família todos os dias à noite, 10 vezes por dia: o Senhor me aumentará cada vez mais a minha esposa e aos meus filhos. O Senhor me aumentará cada vez mais a minha esposa e aos meus filhos. E sabe, nós estamos aumentando, mas nós não vamos parar de aumentar, não. Nós vamos aumentar muito mais. Nós vamos crescer muito mais. Nós vamos lá, porque nós estamos com a palavra e a palavra está conosco. E nós vamos falar essa palavra até que o nosso coração acredite no que nós estamos falando. Você não tem que ficar preso. Você não tem que ficar preso. Eu já tive meu primeiro carro. Eu já tive meu segundo carro. Eu já tive meu terceiro carro. Eu estou no meu quarto carro. Mas eu não vou parar nesse carro porque tem mais. Ele vai ficar velho, eu vou ter outro, eu vou ter outro, eu vou ter outro. E eu vou ter outro. E eu vou morar em outra casa melhor do que a que eu estou morando hoje. E depois eu vou morar melhor ainda do que eu estou morando hoje. Só para você saber, eu saí de uma casa de 1,5 cômodo para 3 cômodos, saí de 3 cômodos para 4 cômodos, saí de 4 cômodos para um apartamento que tinha 3 quartos, e agora eu saí para uma casa maior e bem maior. Ela é muito maior. Eu saí para uma casa muito grande, mas eu não parei ainda. Eu vou parar lá, depois eu vou desfrutar demais, porque Deus quer isso para mim, Deus quer isso para você. Você precisa acreditar nisso. Para de dar ouvido às vozes da incredulidade que quer roubar você das bênçãos de Deus. Deus tem o melhor para você e Ele vai te dar o melhor. Eu queria dirigir um carro automático e me sentir igual a Vanessa e o Kel. E agora eu me sinto igual a Vanessa e o Kel. Eu estou dirigindo carro automático. Eu estou dirigindo carro automático e eu não vou sair mais. Você cresce de fé em fé. Eu tive uma Fiorino. Depois eu tive uma ideia. Aí eu voltei para o Palio. E você podia se desmotivar e dizer: começou a recuar. Não, agora eu estou numa Zira. Mas eu não vou parar numa Zira. Não, eu não vou parar numa Zira. Eu vou ter um carro melhor que o outro. Eu vou crescer mais do que eu estou crescendo. Eu vou prosperar mais. E olha, eu não quero isso só para mim, não. Eu quero isso para você também. É por isso que eu estou pregando isso para você. Porque eu quero que você prospere. Seja abençoado e comece a prosperar. Seja abençoado e comece a prosperar. Seja abençoado e comece a prosperar. Aleluia. Nós vamos participar da ceia. E você sabe que essa mesa é que promete isso para nós, é que na verdade garante isso para nós, uma superior aliança. Nós estamos numa superior aliança. Você sabe que isso aqui fala de aliança? É uma aliança de sangue, e ela foi conquistada para nós com o derramamento de sangue de Jesus. É por isso que ele diz: estamos numa superior aliança. Estamos numa superior aliança, baseada em promessas que estão acima das anteriores. Superior aliança. Superior aliança. Você entende isso? Que aliança é essa? Gente, ouça. Se alguém quer te dar algo, não discuta. Não fica bravo. Pastor, não sei se é assim. Não. Se Deus quis dar para você, sabe por que nós perdemos o jardim? Você sabia que o jardim tinha de tudo? Tudo que você ia precisar. Nós perdemos. Você sabe que nós perdemos lá no Éden? Mas você sabe que Jesus conquistou de volta? Se Ele quis devolver, não se irrite não. Se Ele quis devolver o jardim, pega de volta. Você vai dizer para a circunstância, quando elas vierem contra você: alto lá, circunstância, aquieta-te mar, vento emudece, fica quieto. Eu estou falando de calmaria na sua vida. Ter calmaria na sua vida. Quando a dívida chegar, alto lá, tem uma moeda de prata me esperando. Quando estiver faltando algo para beber, eles falaram: Jesus,
Não, eles não falaram para Jesus, eles falaram lá para o mestre Sala. Por que o mestre Sala falou? Por que vocês guardaram o melhor vinho? Havia uma crise de vinho, falta de vinho. E Deus proveu o melhor vinho. Quando há falta, vem o melhor. Pastor Kel, eu vou dar um exemplo aqui bem simples, nós já vamos cear, pode vir aqui do meu lado, por favor. Pastor Kel, estava contando hoje em casa no almoço. Todo dia, ele para ligar a moto dele para ir trabalhar, ele ficava cerca de 1 hora lá tentando ligar aquela bendita moto. Escute isso, queridos, que isso pode te ensinar alguma coisa. Cerca de 1 hora, ficava um tempão, né? Tempão, vamos chamar de um tempão. Tentando ligar aquela moto. E a Vanessa lá dentro deitada de manhã pensando, meu Deus do céu, de novo. Veja isso. Tentando ligar aquela moto. E o Jean, que entende de moto, disse, o parafuso está errado. E o Kel foi trabalhar, mais uma vez, demorando aquele tempo todo, quando ele estava chegando em casa, ouça, chegando em casa, próximo, uma rua para virar a casa dele. Aquele bendito parafuso cai e a moto para. O parafuso cai e a moto pode fazer um fundo, fica mais gostoso. E a moto cai. Eu estava no barulho do ventilador, estava tão gostoso. Aí eu sentia vazio. Mas continue aqui. O parafuso cai. Então ele agora tem um problema, não tem? O parafuso caiu, a moto parou. Aí ele vai empurrando até a casa dele. A questão é que ele está próximo de casa. Ele foi, trocou o parafuso, colocou o parafuso certo. E sabe o que aconteceu? Nunca mais ele teve aquele problema. O que eu estou tentando falar para você? Ele tinha um problema, não é? E chegou uma crise. Nem sempre as crises que chegam até nós são verdadeiras. A crise que chegou para ele, que parou a moto, não era real. Não era real. Então não se assuste por causa da crise, porque Deus está do seu lado. Eu vou dizer de novo, não se assuste por causa da crise. Deus está do seu lado e o parafuso certo está chegando em meio à crise. E o parafuso certo sendo colocado no lugar certo, acabou o problema, acabou a crise, acabou o mal. Então nem tudo de ruim que vem contra você é de fato ruim, porque Deus transforma essas situações em bênção para a sua vida. Ai meu Deus, aconteceu isso comigo, o parafuso caiu. Não, o parafuso caiu para você colocar o parafuso certo e a crise acabar. Acabou a crise para você hoje, eu estou declarando na sua vida. Eu estou declarando na sua vida, acabou a sua crise hoje. Acabou a sua crise hoje. Acabou a sua crise hoje. Chega, 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 chega. Eu declaro. Em nome de Jesus Cristo eu declaro. Quando você tomar esse vinho e comer esse pão, uma coisa miraculosa acontecerá na sua vida. Não, é isso que a mesa fala, querido e querida. É disso que ela fala, sobre você ter saúde no seu corpo. É sobre você estar vivendo nesta aliança. E esta aliança está firmada em maiores promessas do que a aliança anterior. Maiores promessas. Então o que vai acontecer? Recebendo uma palavra dessa, tomando uma ceia dessa, aquele problema não é problema. Não é problema. Veja o que eu vou te dizer. Amanhã, dentro de 24 horas, eu quero que você me diga isso depois. Amanhã, até a noite, agora são 8h11 da noite. Dentro de 24 horas, você terá aquela resposta. Agora eu quero que você testemunhe para todos aqui, para todos saberem que a palavra do Senhor fluiu aqui hoje. Dentro de 24 horas, você vai ficar olhando e dizer: meu Deus! Acostume-se, acostume-se, e não somente ela, acostume-se, 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 acostume-se sobre isso, acostume-se, gente.
O seu problema não é problema. O diabo é uma farsa. O diabo é um mentiroso. A sua circunstância é uma mentira. A palavra de Deus é a verdade. E ela diz que Deus prepara para você um caminho no ermo. A palavra de Deus diz que Ele aplana o seu caminho. E se a Bíblia diz isso, então é a verdade. A Bíblia diz que o Senhor é o teu pastor e nada vai. É mentira do diabo. A Bíblia diz que nada vai faltar. Se o diabo diz, você está em problema, e a Bíblia diz, nada te faltará, fica com a palavra de Deus. Ei! Mas você não entende, pastor? Eu acho que eles fizeram uma cumba para mim. Mas você não entende, meu irmão? É impossível amaldiçoar aquele que está abençoado. Nem o diabo, nem a circunstância, nem um homem, nem uma mulher pode amaldiçoar aquele que está abençoado. Você é abençoado, você foi abençoado e você vai fluir nessa bênção. Hey. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, mas você não será atingido. Você não será atingido. Deixa fluir agora, porque a bênção do Senhor está fluindo nessas palavras. Olha só, presta atenção, pegue a sua parte, pelo amor de Deus. Eu não acredito, pastor, você vai ver com seus próprios olhos. Esse vai ser um testemunho, mas não será o único. Não será o único. Alguém está querendo colocar dinheiro na sua conta? Libera isso, alguém está querendo colocar dinheiro na sua conta? Ei, você não vai morrer com essa doença. Não, você não vai morrer. Antes vai viver e contará os feitos do Senhor na sua vida. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Mas essa doença veio, essa doença chegou. A minha mãe morreu assim, o meu pai morreu assim. Mas você não vai morrer assim, porque você acredita numa coisa superior. Você não vai morrer disso. Você não vai ter aquele fim, não. O diabo é um mentiroso. O diabo é um mentiroso. Assim, a sua circunstância é uma mentira. Eu disse que é uma mentira. As portas não estão fechadas para você, não. Mas pastor, você não sabe quanto tempo. Não importa quanto tempo. Acabou no dia de hoje. Acabou no dia de hoje. Ei, o seu negócio vai fluir. Mas não estava fluindo, não importa se não estava. Agora vai, agora vai. O seu negócio vai fluir. Ei, os clientes estão chegando. Ei, você estava paralisando isso com a sua mente. É hora de desbloquear a sua mente agora. É hora de soltar esse negócio aí. Você estava segurando.